Evangelho de João, capítulo 1. Os 14 primeiros versos dizem assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O Verbo estava no mundo, e esse foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da linhagem humana, nem do desejo da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Até aí, vamos orar? Senhor Deus, que a Tua palavra nos fale ao coração, que, ó Deus, sejamos orientados por ela, abençoados por ela. Ó Deus, eu lembro agora dos meus irmãos que aqui não estão, ó Deus, quantos deles estão nos mais diversos lugares. Que o Senhor os abençoe e os ajude onde quer que eles estejam. Nós assim oramos por Jesus, em nome de Jesus, amém. O mesmo autor desse evangelho, ele escreveu outros 4 livros do Novo Testamento. João não escreveu apenas esse evangelho, João também escreveu 3 epístolas e o Apocalipse. João, ele era irmão de Tiago, e ambos eram filhos de Zebedeu e de Salomé. Lá em Lucas 8 existe o relato, de Zebedeu e Salomé como pais de Tiago e João. Junto com seu irmão, João era pescador no mar da Galileia. Antes de ser discípulo de Jesus, João tinha sido discípulo de João Batista. A Bíblia diz que muitos discípulos de João Batista, quando Jesus começou o seu ministério, como que migraram, deixaram lá João e vieram ser discípulos de Jesus. João foi um deles. Esse João que escreveu o Evangelho, ele presenciou os momentos mais marcantes na trajetória de Jesus aqui na terra. Ele esteve presente naqueles acontecimentos mais espetaculares ou mais importantes, como a transfiguração de Cristo. Ele também é chamado junto com o irmão dele, de Boanerges, que significa filho do trovão. Então esse camarada era do tipo de pessoa, tinha uma personalidade que pedia, como nós sabemos, fogo do céu para matar alguém. E ele fez isso. E o irônico é que no final da sua vida ele é chamado de apóstolo do amor. Aquele que num determinado momento da vida pede fogo do céu para matar alguém, no final da vida é chamado de apóstolo do amor, mostrando o que a graça de Deus é capaz de fazer no coração de uma pessoa. O autor desse evangelho é ele quem assume a mãe de Jesus, ou Maria, logo após a morte de Cristo na cruz. Presume-se que o marido de Maria, José, já estivesse morto, e cabia então a Jesus, como primogênito,
já que o pai faleceu, amparar e cuidar da mãe. Então é a esse camarada aqui que Jesus se dirige e pede para que ele cuide da sua mãe, mostrando ali o cuidado e o amor de Jesus, o carinho de Jesus para com a sua mãe, mesmo num momento como aquele ali. Outro detalhe, o último detalhe sobre esse camarada: João foi dos 12 apóstolos aquele que teve vida mais longa, aquele que foi o último a morrer, o que nos leva a entender ou a acreditar que do grupo dos 12, o mais novo, o mais novinho, o mais jovem fosse João. Foi esse camarada que partilhou da intimidade com Jesus, que caminhou com Jesus muito próximo, bem perto, ao longo dos anos de ministério de Jesus aqui na terra. Então foi alguém muito próximo e muito achegado a Jesus, a ponto de ser chamado de o discípulo amado. Então essas são algumas características importantes da pessoa que escreve esse evangelho aí. Acerca do livro, algumas características importantes. Primeiro, depois do livro de Salmos, o livro mais conhecido na Bíblia é o livro de João. Não é por acaso que ao longo dos anos o Evangelho de João tem sido como que a porta de entrada de muitas pessoas para o estudo das Escrituras. Outro detalhe, cronologicamente, este foi o último Evangelho a ser escrito. Esse Evangelho, ou seja, Mateus, Marcos, Lucas, João foi o último, dos 4 a ser escrito. Esse Evangelho, ele possui um conteúdo inédito em relação aos outros evangelhos. Na verdade, ele é bem diferente dos outros 3. Essa é a razão pela qual os outros 3 evangelhos são chamados de evangelhos sinóticos, por causa da grande similaridade que existe entre eles. Não é isso que acontece com o evangelho de João. O que você vai encontrar em João, muito do que você encontra em João, você não encontra em Mateus, Marcos e Lucas. Nesses relatos, mais da metade do livro é dedicado aos últimos eventos da vida de Jesus. A última semana da vida de Jesus, a chamada Semana da Paixão, é a que recebe maior destaque, maior atenção de João. E por fim, apenas a título de curiosidade, um dos fragmentos mais antigos da Bíblia é do Evangelho de João. O papiro P52 foi encontrado em 1920 e é datado lá do ano 125 depois de Cristo. É um dos mais antigos. Vocês sabem que nós não temos, a humanidade não possui os originais da Bíblia. O que nós temos são cópia de cópia de cópia de cópia. Então, esse papiro aqui é uma das primeiras cópias de um fragmento do Evangelho de João, mais precisamente de João capítulo 18. E ele está ali guardado, quem quiser ver e desejar ver, num museu em Manchester. Aliás, numa biblioteca em Manchester, lá na Inglaterra, uma biblioteca chamada John Rylands. Tem esse papiro ali para os visitantes que desejarem olhar, lá do ano 125 depois de Cristo, bem próximo, se a gente considerar que o Evangelho de João foi escrito entre 50 e 60 depois de Cristo. Qual foi o objetivo e o propósito de João ao escrever o seu Evangelho? Nós vimos que Mateus teve o objetivo de transmitir a Jesus como Messias, o ungido de Deus, aquele que foi prometido. Por isso ele escreveu para os judeus.
Nós vimos que Marcos teve o objetivo de escrever para os romanos. Por isso ele apresenta a Jesus como Filho de Deus que tem autoridade, um servo que tem autoridade. Nós vimos que Lucas escreve mostrando ou relatando a humanidade de Cristo. Se você quer um evangelho que relata, ensina ou descreve a Jesus como homem, esse é o evangelho de Lucas. E João, ele escreve para inspirar a fé no Filho de Deus daquelas pessoas que não creem em Jesus. Vamos dar uma olhada? Olha aí, capítulo 20, versos 30 e 31. João diz assim: Jesus, na verdade, realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão registrados neste livro. Estes, porém, foram registrados para que possais crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então João escreve para inspirar a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus no coração daqueles que ainda não criam. Então o que João faz? Ele faz uma seleção, ele busca alguns dados relevantes da vida de Jesus e registra. Mas com qual finalidade que ele registra esses acontecimentos? Para que possais crer que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E aí, nesses relatos de João, quais são as principais ideias do Evangelho de João? Primeiro, João nos mostra que Jesus é o Deus, ou é Deus que se encarnou. O homem Jesus, a segunda pessoa da Trindade, João vai dizer, ele é eterno assim como o Pai. Gente, em nenhuma outra parte das Escrituras se enfatiza tanto essa verdade como aqui. Em nenhum outro livro das Escrituras a divindade de Jesus é tão enfatizada quanto no Evangelho de João. Você pode apanhar o prólogo, os discursos, os relatos dos milagres, a narrativa da morte, a narrativa da ressurreição. Tudo se resume numa expressão: Cristo é Deus. João escreve para mostrar que Jesus Cristo é Deus. Essa é a primeira verdade enfatizada por João logo no começo. Ele vai dizer no texto que nós lemos: ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então essa verdade de que o homem Jesus era o Deus encarnado é enfatizado, pregado, anunciado por João. E tem muita gente ao redor desse mundo que não acredita nisso. Os judeus não creem nisso. Os testemunhas de Jeová não creem nisso. Quantos deles existem na nossa cidade? Os espíritas não creem assim. Então eu já estou te mostrando aqui que tem uma boa parte de pessoas que convivem com você, testemunha de Jeová, espírita, que não crê que o homem Jesus era o Deus encarnado. Uma verdade que é fundamental para a nossa salvação. Essa afirmação de que Jesus Cristo é o Deus encarnado, ela faz parte daquela daquela declaração famosa: no essencial, unidade; no não essencial, liberdade, mas em tudo amor. Quem falou isso eu não sei. Já falaram que foi Melancton, amigo de Lutero, já falaram que foi Calvino, já falaram que foi... não sei. Mas alguém falou isso, e isso é verdade. Naquilo que é essencial, unidade.
naquilo que não é essencial, liberdade, mas em tudo amor. Naquilo que é essencial, unidade. E isso aqui faz essa declaração, essa afirmação de que Jesus Cristo foi o Deus encarnado, ela faz parte do início dessa declaração de que no essencial, unidade. Isso a gente não pode abrir mão. Existem verdades que, se nós abrirmos mão, o Evangelho começa a desmoronar. A inerrância das Escrituras, a eternidade, a existência do inferno e tantas outras. Mas por que eu citei essas duas? Porque a inerrância das Escrituras e a existência e a eternidade do inferno têm sido combatidas por crentes e descrentes ao longo do século 21. E essa verdade de que Cristo é Deus é uma verdade fundamental para a nossa fé. A gente não pode nunca abrir mão disso. Então João deixa evidente em seu evangelho que não existiria salvação se Jesus não fosse Deus. Vamos dar uma olhada e conferir? Capítulo 10. Se não existiria salvação se Jesus não fosse Deus, João ele vai se esforçar para provar a divindade de Cristo. Capítulo 10, verso 33. Os judeus lhe responderam: não é por alguma boa obra que queremos te apedrejar, mas por blasfêmia, pois sendo tu apenas homem, te fazes Deus. Capítulo 14, a partir do verso 2 até o verso 9, Jesus diz: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. E vós conheceis o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se de fato me conhecesseis, também conheceríeis meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Então Filipe lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus lhe respondeu: Filipe, há tanto tempo estou convosco que ainda não me conheces? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como podes dizer, mostra-nos o Pai? Então Jesus nos diz aqui, aliás, nos versos posteriores, ele vai dizer o seguinte, que as obras que ele faz são as mesmas obras que o Pai realiza. Se quiser continuar lendo depois em casa, você vai ver isso. Outro texto, João 8. Verso 58. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Em vários momentos aqui no Evangelho de João, Jesus vai se apresentar com essa afirmação, a afirmação de que eu sou. É o Evangelho de João na sua singularidade. É o Evangelho de João relatando coisas que os outros três, os sinóticos, não relatam. João vai mostrar Jesus dizendo assim: eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a videira verdadeira. Ou seja, é a mesma expressão com que Deus se apresentou a Moisés lá no Sinai: eu sou. E aí, quando Jesus utiliza essa expressão, ele está, obviamente, reivindicando divindade. Então, Jesus diz que honrá-lo é a mesma coisa que honrar o Pai. Vamos olhar? Capítulo 5,
Verso 23 diz: para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 3 versos depois, Jesus vai afirmar possuir a mesma natureza do Pai. Verso 26, ele diz: assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Então, gente, em todo o seu evangelho, João vai evidenciar essas duas verdades. O quê? O homem Jesus, ele é Deus. E não existiria salvação para os homens se Jesus, o homem Jesus, não fosse Deus. E aí ele une essas duas verdades naquela famosa declaração de Jesus que nós lemos: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é Deus, e porque é Deus, ele oferece salvação aos homens. Se ele não fosse Deus, não existiria salvação para os homens. Então, qual é um princípio, uma verdade muito enfatizada no Evangelho de João? A verdade de que Jesus, o homem Jesus, é o Deus que se encarnou. Segunda verdade que a gente pode observar aqui no Evangelho de João: Jesus, ele é a palavra viva de Deus. O texto que nós lemos disse: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí João vai dizer: e o verbo se fez carne, e agora ele diz assim: e habitou entre nós. Esse verbo habitou, lá no original, significa tabernaculou, armou a sua tenda entre nós. Então Jesus veio e habitou, tabernaculou, veio morar aqui, se fez um de nós. E aí, para mostrar que Jesus é a palavra viva de Deus que tabernaculou entre os homens, João vai relatar diversos sinais. Ao contrário de Marcos, que não relata muitos, João vai relatar muitos. Esses sinais atestam o caráter sobrenatural de Jesus Cristo. Aliás, de Mateus, não de Marcos. João registra o seguinte: a transformação da água em vinho. João mostra que o filho do oficial do rei foi curado por Jesus à distância. João registra a cura do paralítico que padecia 38 anos. João registra a ressurreição de Lázaro, depois de estar morto, sepultado há 4 dias. João registra a cura do cego de nascença. Então ele relata no seu evangelho, naquilo que ele está escrevendo, 8 sinais. E todos esses sinais que João relata, esses sinais têm uma característica, têm uma peculiaridade. Eles relatam o poder da palavra de Jesus. Nestes sinais, Jesus usa o poder da sua palavra. Apenas com a sua fala, apenas com a sua palavra, Jesus consegue realizar aquilo que desejava. Por exemplo, Lázaro está lá dentro do túmulo, sepultado há 4 dias, e mediante o pronunciamento das palavras de Jesus: Lázaro, vem para fora, ele sai. Então, o poder da palavra. João também relata que ali no meio daquela tempestade destruidora que ameaçava a vida dos discípulos, o mar e o vento, eles são completamente domados pelo poder da palavra de Jesus. Jesus diz assim: acalma-te, aquieta-te. Aqui João relata aquele episódio onde o paralítico fica completamente curado mediante a palavra de Jesus, quando Jesus diz assim: levanta e anda.
E aquele camarada levanta-se imediatamente, sem precisar de cirurgia, sem precisar de fisioterapia, e começa a andar de forma milagrosa. Então, João descreve a Jesus como a palavra viva de Deus. Isso significa que Jesus, ele expressou a vontade do Pai naquilo que ele falou, naquilo que ele pregou, naquilo que ele anunciou. Não sei se você consegue perceber isso. Se João quer mostrar, ou deseja, tem o intuito de mostrar naquilo que ele escreve para outras pessoas, que o homem Jesus é Deus, ele precisa mostrar que o homem Jesus, que é Deus, ele tem poder nas suas palavras. E é por isso que ele relata milagres onde aconteceram coisas sobrenaturais apenas pelo poder da palavra. E essa palavra é uma palavra divina. Por isso que ele inicia o seu evangelho falando: e o verbo, a palavra, se fez carne. E aí então isso dá respaldo, isso dá base para quê? Para que quem acredita nisso realmente acredite não só nisso, mas nos discursos que Jesus pronunciou. Se ele é realmente a palavra viva, tudo que procede da sua boca realmente é divino. Alguns de vocês já conhecem essa história, outros não. Eu agora estou com isso, né? Contando histórias antigas para o pessoal que está chegando. E o pessoal que está chegando, daqui a 5 anos vai ter que ouvir novamente, porque outros vão chegar. John MacArthur uma vez contou uma história de um médico judeu e ateu. É difícil você encontrar judeu e ateu. Judeu não crê em Jesus, mas em Deus. Médico judeu ateu que fazia abortos. Milhões e milhões a clínica que ele tinha de abortos. Chegou lá diante do pastor e falou: eu tenho vindo à sua igreja há algum tempo. E eu estou desesperado. Estou no terceiro relacionamento. Tive 2 casamentos, estou no terceiro relacionamento. Minha vida está destruída. Preciso de ajuda. Aí o que o MacArthur fez? Foi lá e pegou um livro? Não. Pegou um dos best-sellers dele, pegou a Bíblia, deu para o cara e falou: vai ler. E leia aí no Novo Testamento o Evangelho de João. Aí o camarada falou assim: mas eu não acredito em nada disso. Falou assim: não, você está perdido, meu amigo, você não tem esperança nenhuma. Aí depois de alguma relutância ali, ele foi embora. E ele falou: o dia que você descobrir na leitura desse livro aqui quem é Jesus, você volta aqui para a gente conversar. Uma semana depois ele voltou. Já voltou? Já. Descobriu quem é Jesus? Descobri. E quem é Jesus? Jesus é Deus. Mas calma aí. Como que em uma semana você começa a crer em algo que a vida inteira você nunca acreditou? E aqui resposta fantástica que aquele homem deu, né? Disse: ninguém poderia ter dito as coisas que Jesus disse e ter feito as coisas que Jesus fez se não fosse Deus. O Evangelho de João nos mostra isso. E aí aquele homem abandonou o terceiro relacionamento, voltou para a esposa, pediu demissão da clínica de abortos. E a última pérola dessa história é que o MacArthur disse, né? A Bíblia, ele disse, a Bíblia é como um leão. Você solta o leão e ele se defende sozinho. Você não precisa defender um leão. Dê a Bíblia às pessoas e ore por elas, e Deus vai fazer o que precisa ser feito. Terceiro, o Evangelho de João
nos mostra, ou uma das mensagens principais do Evangelho de João é que a expiação foi o grande propósito da vinda de Jesus. Gente, Cristo veio a esse mundo com o objetivo de morrer pelos nossos